Pessoal, tinha muito tempo que eu não gravava aqui pra vocês e hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui de um replante. Quando você compra uma orquídea no mercado, geralmente ela vem na casca de pinos. Foi o caso dessas duas orquídeas aqui que eu comprei, elas estavam na casca de pinos. E vocês não sabem o que estava acontecendo, estavam com muitas raízes podres. Isso porque a casca de pinos, com o tempo que você vai cultivando, ela oxida e vai soltando o ácido no enraizamento da planta. Tanto a casca de pinos como os chibres de coco não são bons para você deixar suas orquídeas. Então assim que você fizer a compra, você planta em um substrato de confiança. E eu vou estar mostrando para vocês o substrato que eu vou utilizar aqui para estar plantando essas duas orquídeas aqui. São duas catleias que eu comprei e eu vou estar plantando aqui com vocês. Quando eu vi que estava com enraizamento ruim, o que eu fiz? Eu já logo cortei as raízes. E para adiantar o vídeo, eu já cortei as raízes antes mesmo de fazer o vídeo. Olha a situação que tá, pessoal. Como eu falei para vocês, a casca de pinos, ó, chega um certo período que ela começa a apodrecer sua planta. Se você não ficar de olho, você acaba perdendo a sua planta. Aí o que você vai fazer? Para você ajudar a sua planta a enraizar de novo, eu utilizo aqui o estimulante, né, de enraizamento, que é a canela em pó. E além disso, ela é antifúngica. Então assim, quando você tem uma orquídea que está com fungo no enraizamento, é interessante você utilizar a canela em pó para você evitar aí que venha fungos no enraizamento da sua planta. E a canela em pó ainda vai ajudar a prevenir contra fungos e prevenir contra as doenças aí no seu orquidário. É muito importante você estar fazendo a utilização. Se você não tem, faça a compra, que isso aqui é bom demais. Então, sem muita falação, vamos para o replante. Eu vou utilizar aqui no meu vaso, que vai ser 2 vasos, a brita de construção lavada, como vocês estão vendo aqui, e ela vai no fundo do vaso. A maioria dela vai no fundo do vaso, porque ela ajuda, pessoal, aí a estar controlando, né, a umidade. Quando a água passar aqui, ela vai passar e vai descer e escorrer aqui embaixo, né? Não vai ter risco aí de acúmulo de água na minha planta, que é o que ajuda a orquídea a não morrer. A orquídea gosta mais, pessoal, de ficar sem água do que ficar com excesso de água. Ela gosta de umidade, né? Porque as orquídeas, pessoal, não são bromélias. Se você joga muita água na sua planta, ou se o substrato que você usa guarda muita água, você vai ter problemas futuros aí. Então fique de olho nessas dicas. E principalmente, como eu moro em uma região que chove bastante em certos períodos e as minhas plantas ficam no tempo, eu tenho que ficar de olho nisso aí. Eu tenho que usar substratos leves. Mas se no seu caso você mora numa região mais quente, você pode utilizar outros tipos de dicas que também tem aqui no perfil. Como eu mostrei para vocês, eu gosto de utilizar substratos secos, né? Vou utilizar a brita de construção, a casca de coco, que é aquela que fica por dentro do coco, né? Aquela parte bem dura mesmo, vocês podem ver, que é muito resistente, quase como se fosse uma pedra mesmo. E tem uma durabilidade muito alta. Já fiz o teste aqui no meu cultivo e, tipo assim, dura muito tempo mesmo essa casca aqui. E as orquídeas enraizam tanto nessa casca, vocês não têm ideia. E vou utilizar também aqui, ó, o xaxim. O xaxim ele guarda umidade, pessoal, sem pesar muito na umidade. E para não pesar tanto também, eu vou estar colocando bem pouquinho dele aí no vaso, somente mesmo para garantir que a minha planta não vai desidratar. Porque se você planta uma orquídea, é necessário você manter umidade boa na raiz, porque a planta ela enraiza procurando umidade no substrato. E se ela não acha umidade no seu substrato, muito difícil ela enraizar e ela vai acabar desidratando e morrendo. Então fique de olho aí. Vou estar posicionando a primeira planta aqui, que é essa orquídea Cattleya que eu comprei. Fiz todo o tratamento como eu falei para vocês aqui no vídeo. E eu vou posicionar ela aqui e já volto com o vídeo. Como vocês podem ver, posicionei a planta, coloquei um pouco de xaxim. Aí você vai misturando. Eu misturei os xaxim junto com a casca de coco. E agora eu vou estar colocando aqui um pouco de brita também nesse enraizamento aqui, nesse substrato, para estar firmando ainda mais, porque a brita também não vai só no fundo, ela é importante em todo o substrato. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? Se você mora em uma região mais quente, essa dica aqui não é boa para você. Então, o que você vai fazer? Ao invés de você utilizar poucas coisas que guardam umidade, você vai utilizar coisas que guardam mais umidade. Você pode estar colocando no enraizamento aí, ao invés do xaxim, você pode investir também nos chips de coco ou o musgo esfagno, que vai estar dando aí o mesmo resultado aí na sua planta. Como vocês podem ver, eu posicionei a planta bem no meio do vaso. E agora vem o pulo do gato. Tá vendo essa planta, essa pseudobulba aqui com essa folha? Eu vou ter que amarrar ele aqui, ó, no vaso, para essa planta não ficar, ó, balançando. Porque se ela ficar assim, ó, balançando, ela não vai enraizar bem aqui não. A planta precisa ficar bem firme no vaso mesmo. Vou até colocar um palito aqui para segurar esse broto novo, para ele ficar bem firme mesmo, para não ter o risco aí de perder o enraizamento da planta. Porque se a planta está enraizando, ó, e a planta fica assim, ó, a raiz vai roçando na brita, no substrato,
a planta não vai para frente não, pessoal. Então é importante você lembrar disso aí. Como vocês estão vendo, eu amarrei como eu falei que eu ia amarrar. É tipo como se fosse aquela amarração de sacola de pão, pessoal. Mas essa aqui é própria para planta mesmo, né? É uma linhazinha que você utiliza aí para estar amarrando. E eu vou estar agora colocando, ó, o resto do substrato aqui para estar revestindo o enraizamento da planta, que é o xaxim e o coco. E uma dica também muito importante, e essa parte da planta ali que fica o enraizamento, isso aqui se chama rizoma, tá? Aquela parte de baixo ali, ó, onde saem os brotos, ela tem que ficar assim, ó, exposta. Se você pega um substrato, ó, e enterra essa parte, e a planta fica assim, ó, enterrada, sua planta não vai se desenvolver não, tá? Tem que ser assim, ó, rizoma para fora, para a raiz da planta ali, ó, respirar. Não pode ficar enterrada não. Então foi feito aqui o replante dessa aqui, eu vou estar fazendo o mesmo procedimento na outra. Então aqui está, ó, meus 2 replantes. Segue as dicas que eu passei para vocês. Fiz aqui ó, o replante da outra também. Fiz a amarração para não ficar bombeando, porque senão você perde o enraizamento. Utilizei um substrato de confiança que não vai apodrecer minha planta. E aqui está, ó. Tem, pessoal, muitos passo a passo que você pode estar vendo aí no meu canal para você aprender a cultivar essas plantas aqui. Esse aqui foi só um vídeo mesmo para estar replantando e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, segue esse canal para mais vídeos como esse e deixa aí suas dúvidas nos comentários, qualquer coisa que você queira saber e não se esqueça de se inscrever.